Graças a Deus você é homem lindão! Seja bem-vindo ao nosso devocional DHPH de Homem para Homem do CMN Hombridade, aqui da Universidade da Família para o seu coração, um coração de homens. Estamos estudando o livro Homens Ousados de Paul Coe, na qual apresenta para nós 12 exercícios espirituais para fortalecimento da nossa vida espiritual. E hoje nós chegamos ao 12º, ou seja, o último princípio dessa fase que nós estamos trabalhando. Ainda temos muitos assuntos desse livro que são riquíssimos, que nós queremos compartilhar com você. E qual que é o último assunto? Nós já vimos desligue, ligue, leia, incentive, ore, proclame, medite, frequente, ouça, faça, corte. E o 12º é dizime. Fique comigo. Esse é um exercício fantástico de gratidão e honra ao nosso Deus, porque nós não pagamos o dízimo, nós reconhecemos esse princípio e o obedecemos com alegria. É um princípio fantástico da Bíblia que nos presenteia com esse privilégio de podermos dizimar. Paul comenta neste exercício espiritual que esse é o sistema de Deus para a saúde financeira, que funciona tão bem que até mesmo especialistas seculares o recomendam. Uau! Ele ainda fala, procure familiarizar-se com o sistema de Deus e se afaste do sistema do mundo, seguindo regras culturais de sucesso, dinheiro, vida e outros assuntos. Aprendi esse princípio com meu pai desde a minha infância. Meu pai sempre foi um homem dizimista na casa de Deus e eu aprendi esse princípio com ele e tenho tido o privilégio e a alegria de honrar a Deus com os meus dízimos. Não é um peso, é um prazer. E a Bíblia fala desse princípio com uma clareza tão profunda e ainda fala como uma primícia, ou seja, o primeiro da sua renda, aquilo que você ganhou por primeiro. Gladys e eu temos esse hábito de sempre que a gente recebe, independente do valor, seja uma oferta, seja uma doação, seja o nosso salário, nós pegamos imediatamente e nós reconhecemos a Deus como nosso provedor e entregamos os nossos dízimos com muita alegria na casa de Deus, na igreja na qual nós congregamos. E eu quero convidar você a ter esse princípio. Por quê? Dizimar é reconhecer que Deus é provedor e honrá-lo. Gênesis, no capítulo 14 e 20, a Bíblia diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ou seja, eles tinham acabado de vencer uma guerra. Deus não tinha pedido absolutamente nada para Abraão, mas Abraão ficou tão grato que ele falou: eu vou dar o dízimo, os 10% da minha renda em louvor e gratidão a Deus. Uau! Abraão sendo grato para vencer os seus inimigos e ele tendo honrado a Deus. Gratidão é um princípio que agrada a Deus. E você vê na palavra de Deus, Abraão sendo abençoados em todos os seus caminhos. Presta atenção em Gênesis capítulo 28, 20 a 22. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Sabe o que eu acho legal isso? Porque aqui nós estamos falando da terceira geração. É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão iniciou um processo de gratidão. E agora Jacó está propondo um voto de gratidão. Se Deus desse uma viagem para ele abençoada, se Deus fizesse ele prosperar nos seus caminhos, não faltasse comida, não faltasse roupa, ele pudesse voltar em paz para a casa dos seus pais, certamente ele daria o dízimo. Uau! E você conhece a história de Jacó? Ele volta da casa do seu sogro Labão para a sua casa do seu pai, e ele chega em Betel e ele presta um altar de adoração a Deus, e ele tem esse hábito de gratidão, de louvar a Deus com o seu dízimo. Por isso que é um princípio, é um exercício. E aqui é um ponto importante. Assim como herdamos em Cristo as promessas feitas por Deus a Abraão, no monte Deus proverá, devemos seguir o seu exemplo de gratidão a Deus e honrá-los com o nosso dízimo. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 19, a Bíblia fala assim: e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão segundo a promessa. E muitas vezes quando a gente olha essa palavra descendente ou herança ou pertencendo à promessa, a gente já pensa em finanças, a gente já pensa em bens, a gente já pensa em riquezas.
mas a gente também tem que entender de herdar esse espírito de gratidão que Abraão, Isaac e Jacó tinham, de entregar a Deus o dízimo. Uau! Já tive muitas experiências fantásticas com Deus a respeito do dízimo. Eu tive experiência de perder carteira e eu receber a carteira totalmente inteira. Várias experiências que eu tive com a minha esposa, com a minha família, do privilégio de ser protegido por Deus, porque a Bíblia fala que Deus repreenderia o devorador. Uau! Por favor, não venha com essa desculpa que pastor tal fez isso, que outro fez aquilo. Sabe, quando estava Abraão e Ló juntos, Abraão fala assim para Ló: se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Por quê? Porque ele sabia que quem abençoava ele não era a terra que ele está indo, era Deus que era o provedor. Por isso que Abraão era tão grato. E eu e você temos que entender que aonde eu e você formos, Deus estará conosco se nós formos fiel. A gente vê isso na vida de Abraão, porque a bênção acompanha quem honra e obedece. A Bíblia fala lá em Deuteronômio 28, e as bênçãos correrão e te alcançarão. Ou seja, eu e você não precisamos correr atrás das bênçãos, elas correrão atrás de mim. Outro princípio que eu aprendi com meu pai, também com o curso do Crown Finanças que está na Bíblia Sagrada, é dar as primícias para Deus. Como é gostoso fazer isso. Assim que Deus permite, como eu já compartilhei, que a gente recebe alguma coisa, imediatamente, hoje com o Pix ficou tão fácil, primeira coisa que eu quero fazer é entregar para o Senhor a gratidão. Deus, muito obrigado porque o Senhor é provedor. A gente aprende isso com muitos detalhes no curso do Crown, que eu também já indiquei no devocional anterior e eu quero indicar para você mais uma vez. Malaquias, no capítulo 3 e versículo 10, a Bíblia diz assim: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei a janela dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Uau! Olha só, meu irmão. Por isso que é um princípio, por isso que muitas pessoas batem sobre nisso, muitas pessoas são contra isso, porque quando a gente fala de um princípio, há uma reação das pessoas contra o princípio, certo? Então nós precisamos entender que quem que vai ser abençoado? Não é quem critica, não é quem que fique falando, é quem faz. Quem faz atrai para si as suas bênçãos. Por isso que o nosso último devocional foi faça. Faça, haja. Eu acho fantástico isso. Olha o que o texto diz: Deus promete abrir a janela dos céus e nos abençoar. Então por que não é praticado por muitos? Por causa da avareza, das más companhias, da falta de conhecimento, da falta de fé e assim por diante. Pense comigo. Muitas pessoas dizem, começam a ser fiéis, a pessoa ganha lá um salário mínimo, R$1.000 por mês, sei lá, R$1.500 e vai lá e dá 100 ou R$150 de dízimo, certo? Que é os 10%, ele dá com alegria. E aí Deus começa a abençoar ele. E ele vai para 2, 3, de repente ele chega a 10 mil e agora ele tem R$1.000 que ele vai entregar de louvor e gratidão ao dízimo. E aí entra a avareza no coração. Poxa, mas R$1.000 eu posso pagar a prestação de um carro? R$1.000 eu posso pagar uma prestação de uma casa? A questão é que continua sendo 10%. A questão não é o valor. A questão é onde está o seu coração. Ali está o seu tesouro. Uau! Continua a ser 10% em todas as situações. Antes ele tinha 900 se fosse 1.000. Agora ele tem 9.000 se for 10.000. Ou seja, não é o valor, é o coração. Mateus 6, 19 e 21 fala assim: não ajunte tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajunte seus tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. É um princípio e eu convido a exercitá-lo. Não se deixe levar pelos pensamentos da sociedade ou até por pessoas que estão na congregação, que ainda não entenderam esse princípio. Ainda em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, a Bíblia diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento, ou tem uma versão que fala todo pensamento à obediência a Cristo. É um exercício que eu quero convidar você a fazer. E você é homem. O meu papo aqui é de homem para homem. Você é o cabeça. Se você fizer na sua casa, você atrai a bênção para o seu lar. Uau! Leve esses pensamentos negativos que muitos falam a Cristo, a cruz de Cristo, porque isso vai te fazer ser um homem abençoado. Desfrutará das bênçãos quem obedece.
Quem não o faz, pensa estar sendo abençoado ou ainda fomentando que não dá o dízimo. E você também não deveria fazê-lo. Não entre nessa conversa. Não entre nessa. Leve seus pensamentos cativos a Cristo. Lembre-se que é um princípio espiritual, não material. Ou seja, você está usando o material para servir o espiritual. Uau! Deuteronômio 30, 19 e 20 fala assim: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre as bênçãos e as maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Faço isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Uau! A escolha é sua. Creio que podemos entender que é uma escolha pessoal, que atrai a bênção a você e no seu caso é o homem, o sacerdote da casa. Diga sim. Diga melhor, a si mesmo, eu vou fazer esse exercício. Uau! Ainda o Paul Cole escreve nesse devocional algo muito fantástico, uma frase que ele está usando aqui de John Wooden, um legendário técnico de basquete da Universidade da Califórnia, da UCLA. E esse homem falou assim: tempo perdido é tempo perdido. Está perdido para sempre. Algumas pessoas dizem para si mesmas que trabalharão 2 vezes mais no dia seguinte para compensar o que não fizeram no dia anterior. As pessoas devem sempre fazer o melhor possível. Se vão trabalhar 2 vezes amanhã, também devem trabalhar 2 vezes mais hoje. Isso é o melhor possível. Uau! É uma decisão. São exercícios que a gente está fechando. E eu quero convidar você. Quer ser um campeão? Exercite-se espiritualmente e dê o seu melhor. Faça escolhas sábias e será próspero. O nosso alvo é ser semelhante a Cristo. Jesus, num momento, ele fala assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós somos CMN, uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.